Bom dia, alunos do curso técnico em agronegócio. Meu nome é, como a gente sabe, é o professor Luiz Eduardo. Eu sou o professor da matéria de logística e gerenciamento de estoques, né? Estamos hoje aí retomando as nossas aulas depois do recesso. Nossas aulas aqui através do Estúdio Escola, em parceria com a SED Paraná. E, pessoal, a nossa aula hoje vai ser a aula 4 e a gente vai falar aí hoje sobre construção e sistemas de distribuição. A gente viu na aula passada lá, terminou de falar sobre funções da distribuição física e foi feita a nossa avaliação de recuperação. Hoje a gente vai estar dando entrada aí sobre o processo de construção do sistema de distribuição. O que a gente precisa fazer para construir um sistema de distribuição. Tá ok? Vamos lá? Vamos começar a nossa aula. Então, na aula de hoje, a gente vai repassar, debater e discutir sobre o conceito de construção do sistema de distribuição. O que norteia um sistema de distribuição? O que a gente precisa saber para construir um sistema de distribuição sólido, eficaz, né? Que faça o processo ocorra linear, sem falhas, né? Então a gente vai estar vendo aí o que a gente precisa para que esse sistema de distribuição está bem alinhado aí. Então, como eu já falei, ali na aula anterior a gente falou sobre as funções da distribuição física, foram revisados os conceitos da aula 3 e aplicada a avaliação de recuperação. Vocês se lembram, né? Quem estava aí que precisou fazer a avaliação de recuperação, que a gente fez a avaliação. Sobre essa avaliação, eu não vou estar falando sobre ela, porque foi praticamente o mesmo conteúdo da primeira. Só que se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai estar falando, pode estar falando, explanando sobre essa prova aí, se vocês quiserem. Mas depois vocês me avisem, a gente vai estar trazendo esse conteúdo em próxima aula ou uma outra hora. Daí vocês me avisem e eu estarei trazendo o conteúdo dessa prova se vocês quiserem revisar e ver sobre ela, tá ok? Então, pessoal, vamos à nossa aula para falar e compreender sobre sobre a construção de sistemas de distribuição. Vamos lá, pessoal. Então, aqui, o que é em si um sistema de distribuição? Os sistemas de distribuição fazem parte de uma estratégia logística a longo prazo de uma empresa que visa maximizar a utilidade do tempo de lugar e de posse. Né? Aqui, o que é maximizar? Ela quer potencializar a utilidade do tempo, né? Utilizar todo o tempo, não ficar com o tempo, como se diz, perder tempo, né? Com nada, né? O lugar usar o lugar ali, os lugares, principalmente os armazéns, os CDs que a gente já falou ali, e a posse dos produtos, né? Tá utilizando esse processo tanto de armazenagem, de distribuição com a máxima eficácia, né? Eficácia lá em cima. Pessoal, vamos pensar junto aí. Emílio está com um grande dilema. Ele precisa urgentemente encontrar a melhor forma para construir um sistema de distribuição eficiente para a sua empresa. Como podemos ajudá-lo a encontrar a melhor solução? O que fazer nesse caso? O que a gente precisa nortear? O que a gente precisa usar para montar um sistema de distribuição eficiente, para a construção desse sistema? O que a gente vai precisar utilizar para que esse sistema seja construído legal, bem alinhado, conforme a gente já falou lá, da entrada do produto, no centro de distribuição, quando chega lá da fábrica, para que esse sistema, do início ao fim, ele venha estar alinhado, ele venha estar bem
bem conectado, né? O que vai precisar para isso? Nessa aula a gente vai estar vendo nos próximos slides e aprendendo sobre essa construção. Vamos lá. Então, ainda aqui. Como podemos ajudar Emílio nessa construção? Para poder ajudar, teremos que usar estratégias nessa construção e que nos auxiliarão a encontrar o melhor caminho a seguir nesse processo logístico de distribuição. Pessoal, é em cima dessas estratégias que iremos construir o sistema de distribuição dessa empresa, tá ok? É nessas estratégias, pensando estrategicamente. E a gente vai ver aí quais são essas estratégias que nos ajudarão nessa construção do sistema de distribuição da empresa, ou de qualquer empresa, né? Então, pessoal, qual a estratégia ao ser utilizada para a construção de um sistema de distribuição? Para se fazer um bom sistema de distribuição, como pode imaginar, é importante seguir diversos passos. A gente vai estar vendo esses passos aí a seguir. Uma boa estratégia de distribuição de produtos é um dos pilares para uma empresa inteligente de sucesso. Sem uma escolha eficiente dos canais, dificilmente a mesma vai vender muito. Então, tem que ter um sistema de distribuição bem alinhado para que essa empresa venha estabilizar, venha estar aumentando as vendas dela, né? Sem isso não tem como, né? Então, pensar em uma boa estratégia é de suma importância para que o processo de distribuição seja construído de forma eficaz. A gente vai ter que pensar bem, verificar passo a passo, a gente vai passar ali o passo a passo dessas estratégias para essa construção do sistema de distribuição e vamos ver aí passo a passo, tem que ser para que essa construção seja o mais perfeita possível. Então, em si, o que é uma estratégia de distribuição? A estratégia de distribuição é a forma como o negócio decide estruturar suas operações para levar produtos e serviços a seus clientes. Nela estão presentes todas as decisões relacionadas à estrutura de estoque, o estoque, o armazenamento, que a gente já falou, o transporte, né, e a entrega das mercadorias. Então, essa estratégia ela vai levar nessas estratégias estarão presentes todas essas decisões, né, relacionadas ao estoque, como que nós vamos estocar esse produto, armazenamento dos produtos, né, o transporte e a entrega das mercadorias, tá ok? Alguma dúvida até aqui? Não? Vamos prosseguir. Vamos dar andamento aqui. Ainda, essas estratégias precisam estar em sintonia com o estudo da demanda dos consumidores e as características do seu negócio, sempre considerando a acessibilidade dessas pessoas. Por isso, ela passa por muitos elementos, como esses 4 elementos aí. Escolha dos canais de distribuição, a gente vai ver mais falando ali mais para frente. Tipos de produto, qual produto que a gente vai estar trabalhando. A logística de entrega, né? O que você vai usar, se frota própria, frota terceirizada, a gente vai ver isso aí também. Qual tipo de modal, que a gente já falou sobre os modais. E o posicionamento da marca. Qual que é o posicionamento da marca a respeito dessa estratégia? Essa estratégia tem que estar posicionada com a marca, né? A marca por exemplo, eu já dei aqui a Coca-Cola. Ela vai fazer essas estratégias de distribuição vinculadas à marca, né? Para que a marca não venha a ser com isso manchada, né? Então tem que estar alinhado a isso, tá ok? Então, pessoal, qual é a importância de uma estratégia de distribuição? O que ela é importante para o nosso sistema logístico, para a empresa? Qual que é a importância dessa estratégia, né, para essa construção, para tudo, né? Essa estratégia é importante, né? Então vamos ali. A importância de uma estratégia de distribuição vai além da venda dos produtos em canais previamente escolhidos. Isso acontece porque ela envolve a abrangência do negócio em uma região, a otimização de custos e o bom relacionamento com o público. Então ali a gente tem que levar
a abrangência do negócio, o que esse negócio vai abranger, né? Que tipo de região que ele vai trabalhar, a otimização dos custos ali, que a gente já falou. Quanto menor o custo, melhor para a empresa, né? Sem deixar deixar de ter uma excelência, né? A empresa tem que ter a excelência, conforme a gente já falou, por cada marca, mas esse custo tem que ser o mais baixo possível, que a gente já tinha falado sobre custos logísticos, né? E o bom relacionamento com o público, isso vai levar a um bom relacionamento com o público. Você tem uma distribuição alinhada, esteja levando o produto para o cliente e entregando na data e no período... na data e no período que foi combinado, né? E esse processo é muito importante, essa estratégia é de suma importância. Então, pessoal, para deixar isso mais claros, a gente vai elencar os 5 principais motivos que tornam esse aspecto tão essencial desse modelo de negócio, que tornam essa estratégia tão essencial, né? Quão essencial ela é. Então a gente vai falar na maior atuação em uma área geográfica, otimização dos custos, que a gente já falou, boa relação com o cliente, que a gente estava falando ali, e fidelização, né, da marca, maior alcance da marca também e aumento da credibilidade. Então nos próximos aí 5 slides a gente vai elencar esses 5 principais motivos para essa estratégia logística aí, porque é tão importante, tá ok? Maior atuação em uma área geográfica. No primeiro caso, é preciso ressaltar que a disposição de pontos de venda e representantes comerciais ou distributadores em um mercado permite que a empresa consiga atendê-lo parcialmente ou de maneira ampla. Tá. Eu trouxe um exemplo ali. Se cada bairro de uma cidade tem uma loja varejista, então podemos dizer que a cobertura dessa empresa nesse município é quase total. O que a gente pode trazer aí um exemplo desse varejista, o supermercado Condor. O supermercado Condor, ele tem, aqui, pelo menos aqui em Curitiba, cada bairro, pelo menos um supermercado, né? Tem bairros que tem mais de um, mas pelo menos um supermercado em cada bairro eles têm, né? E é que a gente já falou, ali ó, tem um ponto de venda que permite que a empresa consiga atendê-los parcialmente de maneira ampla, ou de maneira ampla, né? Então, tem umas empresas que trabalham com atendimento parcial e outras de maneira ampla. Tá. E outro exemplo é a presença online do negócio, cujas estratégias virtuais podem ser direcionadas para consumidores que habitam regiões nas quais não há pontos de venda da organização, né? As vendas online ali, elas vão em qualquer lugar do mundo, mesmo que não haja um ponto de venda ali. Mas se houver alguém apto lá para comprar, ela vai entrar lá, fazer a compra online e vai ser entregue lá na casa dela, mesmo não havendo um PDV, né? Mesmo não havendo um PDV. Vai passar lá, vai ser entregue talvez pelo correio, não sei, no centro de distribuição, mas a entrega vai ser feita para o cliente, tá ok? Alguma dúvida até aqui? Querem perguntar alguma coisa? Não, professor. Não? Ok, então. Aqui, pessoal, a gente falou sobre os custos, né? Otimização dos custos. Então, a gente falou nas aulas passadas sobre o custo logístico, né? Então, a escolha dos canais, né? Canais de distribuição, canais de vendas, né? Pode gerar maiores ou menores custos, depende da tática adotada. Por exemplo, a gente já falou sobre isso, né? Sobre o ponto de venda ou centro de distribuição instalado perto de grandes fornecedores. A gente já falou da localização do centro de distribuição, vocês lembram, né? Isso pode ajudar o fornecedor a diminuir os custos com transportes de mercadorias até a empresa. E assim permite economizar e oferecer preços melhores aos clientes, né? Lembra? O cliente quer o preço também, poxa, ele vai agradecer que o custo seja menor e que a empresa ofereça um preço menor para ele também, né? Então, uma organização que atende exclusivamente o consumidor final pelos meios virtuais
consegue reduzir operacionalmente custos com lojas físicas. No entanto, ela pode ter maiores gastos com o processo de envio e de trocas de produto. Ele já falou sobre as vendas virtuais, né? A Shopee, Mercado Livre lá, eles não têm tantos gastos, né, com a organização e conseguem reduzir seus custos operacionais. Mas, em compensação, aumenta o gastos com o processo de envios e troca de produto, né? Que a gente já falou. O produto pode chegar errado lá na casa do cliente e o cliente solicitar a troca. Então, tem que estar tudo bem alinhado, bem pautado, né? Sobre esse processo. Para que os custos sejam cada vez menores lá, ó. Tem um desenho lá, ó. O cifrão lá e os custos para baixo. Quanto menor o custo para a empresa, melhor. Boa relação com o cliente e a fidelização do mesmo, né? Você quer fidelizar o teu cliente, então tem que estar bem legal ali, né, o processo da distribuição. Ali, ó, os canais de venda e distribuição contribuem para um bom relacionamento com o consumidor. Isso se dá porque, caso tenha dúvidas ou deseje trocar bem, basta ir até um deles. Ali nesse caso ali, os canais de venda, né, e distribuição, eles vão até o cliente para fazer troca de produtos, né? Ali embaixo ali já está, o vendedor consegue interagir com eles diretamente, o que possibilita solucionar problemas de maneira rápida, com maior eficiência. Isso contribui, inclusive, para a fidelização, especialmente entre consumidores que preferem ser atendidos pessoalmente. É que a gente falou, tem cliente que o vendedor pode ligar para ele, o atendimento ser feito pelo telefone, né? O telefone ali liga para o cliente e faz esse atendimento pelo telefone. Agora tem cliente que ele quer exclusivamente que o vendedor vá lá no ponto de venda dele e converse com ele. Tem clientes que eles gostam dessa troca de ideias, desse tete-a-tete, ele gosta de estar falando com a pessoa ali, não por telefone, nem por WhatsApp ou por rede social. O cliente prefere estar ali, que o vendedor vá pessoalmente falar com ele, né? E também acho isso muito importante, porque as empresas mantenham isso, né? Mesmo em tempos de modernidade, que se mantenha esse contato com o cliente, né? Tá ok, pessoal? Ainda falando sobre essa boa relação, também é possível fornecer um bom atendimento em outros canais, como no e-commerce, né, que é a venda virtual. No caso, é importante disponibilizar e-mails, chats, né, e a opção da mensagem na área Fale Conosco, que as empresas têm ali, para o cliente falar com eles pelos canais virtuais, né. É que nem eu falei, tem gente que tem o costume de falar pelo canal virtual e tem gente que prefere falar diretamente com o cliente. Não, pede para o vendedor vir falar comigo aqui na minha empresa, na minha loja. Eles preferem assim, né? Mas isso vai de cliente para cliente e a empresa tem que ter esses dois, né, canais como para falar com o cliente, né? O cliente quer falar virtual, fala virtual, e o cliente que quer que o vendedor vá lá tem que ter um vendedor apto para falar com eles, tá ok? Para ganhar a fidelização dos clientes, né? Porque cada cliente age de uma forma diferente. Maior alcance da marca. A gente já falou lá, né, da Coca-Cola lá. Tem muitos locais de venda ou exposição da empresa, tanto fisicamente quanto digitalmente. Aumenta o alcance da marca, logo ela tende a se tornar mais conhecida e lembrada pelos consumidores, principalmente se aplicar uma estratégia multicanais. Aqui um exemplo que a gente pode ver, eu não coloquei ali, mas eu só estou explanando só para vocês. As empresas, né, que tem as marcas dela nas ruas aí, por exemplo, vamos falar de uma empresa, a Renner, que é uma empresa aí que vendeu uma loja de roupas. Ela tem ali as lojas, né, e as propagandas espalhadas pela cidade, mas você pode entrar, você vai lá entra no Facebook, no YouTube ou nas redes sociais e tem a propaganda lá da Renner também. Ela tem a marca dela, assim ela alcança mais pessoas, né? Não adianta você ter
ainda mais hoje em dia, que a gente já falou da modernidade do processo que a gente está vivendo hoje em dia, de modernização e das redes sociais, né? Então, hoje em dia é mais fácil você ter propaganda nas redes sociais do que até na cidade, ter os outdoors espalhados aí. Então, hoje em dia já está até decaindo isso aí. Ainda tem, mas a tendência de ser mais virtual isso aí cada vez vai ser maior, né? Então, essa estratégia, então, conforme você vai navegar em blogs, sites, ou até em aplicativos ou redes sociais, e presencia o anúncio virtual do mesmo produto lá. A gente já falou, o produto lá vendido na cidade, tem lá a marca dela espalhada lá, mas você entra lá na rede social também, tá lá a marca dela lá. Tá ok? Ela vai ter um maior alcance através desse processo. Aumento na credibilidade. Uma marca que busca elevar a sua presença por meio de canais de distribuição pode transmitir maior credibilidade ao público devido a vários fatores. Um exemplo desses fatores, ao se expandir, ela se torna mais conhecida, sendo mais conhecida, passa a atender maior número de clientes. Então, ela usa essa expansão, né, para se tornar mais conhecida e, consequentemente, ela sendo mais conhecida, quanto mais conhecida, mais clientes, né? Quanto mais propaganda, mais clientes ela vai alcançar, né? Para tanto, essa empresa precisa ser respeitosa com o público, né? E atendê-lo bem. Tá. Isso passa uma sensação de maior segurança ao comprar, o que também contribui para que os clientes venham confiar nela. Então a empresa trata bem o cliente, como ela mima o cliente lá, né? Faz ser pontual, né, com o cliente, né? Faz o que está escrito, ou até entrega antes. O cliente vai ficar satisfeito. Ele vai se ele for bem tratado, né, por empresa, por exemplo, você liga lá para tirar uma dúvida, o atendente te trata bem. Poxa, você vai ficar feliz. Eu fico muito feliz quando eu ligo lá numa empresa, num banco, para ser atendido lá, eles me tratam bem. Se me tratar mal, eu já não tenho mais vontade de trabalhar com aquela empresa, não. Então é isso, a gente quer ser bem, né, o cliente quer ser bem tratado para que a credibilidade dessa empresa aumente, e aumenta realmente. Isso aí, poxa, faz você pensar, poxa, vou trabalhar com essa empresa, eles tratam a gente muito bem. E outra coisa, se tratar mal, você não vai querer trabalhar com eles. Pessoal, aí eu peço aí, vou passar uma atividade de fixação desse conteúdo. Peço que vocês sentem atividades em duplas aí. É uma questão só dessa primeira parte que a gente passou. Daí na sequência eu vou passar um vídeo para vocês e a gente vai estar retomando a aula com a segunda parte da aula. Então eu peço para vocês que vocês sentem aí, respondam essa questão para nós. A gente já vai vir com a resposta na sequência dessa questão aí. É uma atividade para fixação do conteúdo aí. Professor. Oi. É para entregar essa atividade? Não, é só para fixação. Para fazer agora em fala? Pode fazer no caderno ali só para ver. Eu vou pedir para depois alguém responder qual que está a correta ali. Para eles verem, né? Eles responderem qual que está correta. Se eles quiserem anotar a questão e só colocar a correta, pode fazer assim, tá ok? É só para fixação mesmo. Beleza. Gente, então serve de dupla para vocês responderem a pergunta dele. Os dois. Desculpa, eu vou falar a questão aqui para vocês, né? A questão é, sobre as principais estratégicas de distribuição, é correto afirmar? Vocês vão colocar lá para mim qual que é a correta, a letra A ou a letra B. Vocês podem anotar só que é correta, não precisa colocar a outra, não. Se você colocar ali, a correta é a letra A, não, a correta é a letra B. Só pra gente fixar mesmo esse conteúdo, tá ok?
Porque comigo, comigo. Você pode cortar o número para pegar uma água lá rapidinho? Enquanto eles respondem, você pode cortar o número para pegar uma água lá? Daí se eles chamarem que quer cortar, tá, vou lá rapidinho só colocar uma água. Tá dando pra enxergar aí, gente? Essa pergunta? Então, pessoal, responderam a questão? Tá, então vamos lá. Sobre essa questão aí, sobre as principais estratégias de distribuição, o que é correto afirmar? Letra A, o maior alcance da marca. A escolha dos canais pode gerar maiores ou menores custos, ou é a letra B, aumento na credibilidade? Ao expandir, se torna mais conhecida, sendo mais conhecida, passa a atender a um número maior de clientes. Qual que é a correta? Qual que é a correta, gente? Letra B? A maioria tá na B? Todo mundo é B, né? Beleza, então vamos lá. Aí, pessoal, é a B mesmo. Tá? Então eu agradeço aí quem fez essa atividade. A gente vai para um vídeo agora, que eu vou passar aí para vocês. Daí a gente retorna para a segunda parte. Daí vai ter mais um conteúdo de fixação no final, tá bom? Tá ok? Vamos lá então ao nosso vídeo lá. Um longo caminho e uma complexa operação antecedem a entrega dos produtos nas casas dos clientes ou nas suas propriedades. Vamos ver como isso funciona numa das maiores redes comerciais do sul do Brasil. Composta por 28 lojas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a Agrocomercial Afubra trabalha forte na venda das linhas agrícola e de varejo urbano. O mix da loja conta com mais de 30 mil produtos. Mas como se faz para manter o controle de tudo isso? Como evitar a falta de produtos nas lojas? Como funciona a logística? Hoje a nossa logística ela funciona totalmente com um WMS, que a gente chama de Warehouse Management System, que é um sistema de gerenciamento, onde os produtos que são vendidos em loja automaticamente atingem o ponto de reposição e, com isso, nós temos um roteiro semanal, onde algumas lojas são atendidas diariamente, outras 2 vezes por semana, outra 1 vez por semana, no caso de lojas mais distantes, como no Paraná, e aí faz-se a coleta, carrega-se os caminhões. Hoje temos uma frota própria, em torno aí de 30 veículos, que atendem essas lojas.
E também aproveitamos esses veículos próprios para fazer a logística reversa de algumas mercadorias de filiais e principalmente trazer produtos de fornecedores, fazendo com que isso nos dê uma margem de contribuição melhor de produto. Então, fornecedores, a exemplo de uma Whirlpool, Electrolux, a gente traz esses produtos da fábrica para os CDs. O centro de distribuição da Afubra fica em Santa Cruz do Sul, onde ela foi fundada e mantém a sua matriz. As operações do CD, localizado na BR-471, começaram em 2011. É neste espaço de 22 mil metros quadrados que as mercadorias são recebidas, organizadas e enviadas para todas as unidades. É a partir dele que toda a logística da agrocomercial é planejada e executada. São defensivos, sementes, fertilizantes. Muito dessa logística acontece já diretamente nas filiais, como os fertilizantes, por exemplo, defensivos e sementes. Muito desses produtos vão através, né, da central de distribuição. Mas é um sistema bastante complexo, até por se tratar de 28 unidades distantes umas das outras, né? Nós temos hoje 28 lojas nos 3 estados do Sul. A mais distante de Santa Cruz do Sul fica em Imbituva, que fica a cerca de 700 quilômetros. Então dá bastante trabalho, né? É um mix de produtos muito diversificado, muito variado. Vão desde produtos para o lar, são porcelana, vidros, espelhos, móveis, ferramentas, máquinas. Então realmente é um cuidado muito grande que tem que se ter com o manuseio, né, e o transporte desses produtos. O nosso sistema, que a gente chama de pedido interno de mercadoria, ele diariamente, quando vai se vendendo a mercadoria, ela atinge o ponto de ressuprimento. Atingindo o ponto, ele alimenta e nós temos que chamamos também de ponto de corte. Então, quando atinge o ponto de corte, a gente faz a coleta desses produtos e carrega o caminhão. Logicamente, conforme a demanda da loja, a gente determina se vai um caminhão, se vai 2 caminhões, ou se nesse caminhão a gente pode vir a consorciar uma outra loja. Porém, hoje, devido ao aumento de vendas que nós tivemos, basicamente a gente manda um semi-reboque, um cavalo, para cada loja. Claro que são operações que, além de um espaço adequado, de um sistema eficaz de processamento, de máquinas e equipamentos modernos e de um bom gerenciamento, precisa de gente. E um time que se entende faz toda a diferença. Um desses colaboradores é Inácio José Rohr. Já são quase 10 anos percorrendo os trajetos entre a matriz e as filiais dos 3 estados. O Inácio, aí chega no depósito agora, chega, descarrega, já volta ou tem que passar por outras lojas aqui? Não, assim ó, hoje, no caso de hoje, a gente só chega ali, descarrega e volta a Santa Cruz, tá? Ah, tá. E aí chega lá, já começa a carrega de novo para sair para outras filiais. Muitas vezes a gente tem coleta para fazer, né? Aí chega aqui e aí a gente já sai de lá sabendo o que vai fazer, né? Se tiver coleta ou não. Mas a princípio hoje não, hoje só descarrega e volta embora de novo. O que seria a coleta? Coleta é mercadoria que a gente leva de fornecedores. No caso, móveis, que nem aqui em Camacuã, que a gente está nessa região aqui, a gente carrega muito móveis que é THB, né? A gente levaria de volta para lá. E o negócio tem que funcionar como um reloginho, né? Nesse negócio de logística, né, Inácio? Com certeza aí. E a mercadoria sempre chegando em boa qualidade, né? A gente tem a responsabilidade de levar a mercadoria e trazer, né? Hoje a gente conta aí com um quadro de motoristas em torno aí de, dá para se dizer, 32, 34 caminhoneiros, né? Por causa que a gente também tem que atender a lei do caminhoneiro. E hoje, só nesse CD de Santa Cruz aqui, a gente tem 60 colaboradores trabalhando. E aí, quando eu falo 60, são colaboradores, desde os motoristas, pessoal que opera empilhadeiras, né? Operadores, pessoal da limpeza, da manutenção,
mais as pessoas que fazem tanto o recebimento dos fornecedores, porque a gente, além de receber via nossos caminhões, a gente recebe muito forte de transportadoras, né? Então também existe essa equipe que recebe, a equipe que coleta e expede. Essa profissão às vezes exige o cara ficar tempos fora de casa até, né? Não deve ser fácil, né, amigo? A nossa parte até que não, meu garoto. A nossa parte até que não. A gente, a empresa é muito boa. Nessa parte a empresa é muito boa. A gente trabalha de segunda a sexta, né? E a gente não, na verdade, final de semana a gente não tá fora, né? A gente tá por casa. Na parte dos agroquímicos, que corresponde com o maior volume de vendas da Afubra, o armazenamento, o transporte e a entrega possuem um esquema especial. Nesse CD de Santa Cruz, a gente abastece as 28 lojas nos 3 estados com os defensivos. Já produtos que a gente chama de fertilizantes e sementes, e aí as sementes são várias, desde forrageiras, semente de soja, semente de milho, tá? Elas são adquiridas, no caso, esses últimos itens, fertilizantes e sementes, por cada filial, tá? Então ela vem do porto ou do fabricante para a loja, e nós temos espaços em cada loja apropriado para essa armazenagem, mas os defensivos, esses sim, saem daqui porque eles precisam toda uma segregação, né? Tanto de armazenagem como principalmente dentro do caminhão. Criada há 61 anos como o braço de fomento da Associação dos Fumicultores do Brasil, a Agrocomercial inaugurou a sua primeira filial em Rio Negro, no Paraná. De lá para cá, não parou mais de se expandir. A bandeira da Afubra hoje tremula em 24 municípios do sul do Brasil. Um crescimento que trouxe evolução, permitiu mudanças e exigiu aprimoramento permanente das práticas. Mas a expansão não para. Nós temos algumas regiões, como Camaquã, por exemplo, que tem a loja Centro e a loja Agrícola. Temos São Miguel do Oeste, que tem a loja Centro, loja Agrícola. Cachoeiro do Sul, também loja Centro, loja Agrícola. Em breve teremos São Lourenço do Sul, né? Está em fase já de início de construção, em frente à Polícia Rodoviária, ali no acesso da cidade, onde nós teremos também uma área ampla de armazenamento de produtos e exposição do segmento agrícola. É uma forma que a gente teve de tirar o grande fluxo de caminhões e de carretas de dentro da cidade. E esses depósitos com a loja agrícola, ela vem a ajudar, a auxiliar muito no atendimento dos produtores. Hoje as lojas elas têm um padrão clean, assim, são lojas amplas, onde nós prezamos muito a acessibilidade, né? São lojas climatizadas, grande parte delas com estacionamento privativo. É uma forma que a gente tem de prestigiar, né, os visitantes, os associados, os clientes, um lugar bom, um lugar confortável que recebe a todos de braços abertos. É aqui que tudo inicia e termina. Sem consumo não haveria demanda, nem logística, nem investimentos. Aqui é o ponto de encontro entre toda essa estrutura e o objetivo central, o contentamento do cliente. Satisfeito, ele volta, ele indica, ele multiplica. E essa é uma troca justa. O nosso grande diferencial que nós procuramos sempre é o atendimento, é a prestação de serviço, é a confiança. Tanto o produtor rural como o público da cidade, ele tem uma confiança muito grande na empresa, justamente pela seriedade, pela postura que ela tem perante a sociedade, levando produtos de qualidade, serviços de qualidade, tendo um compromisso de atendimento de qualidade. Nós temos aí, desde 2015, nós criamos um portal que se chama Escola de Talentos Afubra. Nesse portal, o colaborador ele acessa durante o expediente, após o expediente, ou seja, na hora que ele achar melhor, né? Diversos treinamentos, que vão desde atendimento na linha de insumos agrícolas, defensivos, sementes, fertilizantes, cursos com profissionais de altíssimo gabarito. Isso tudo vem nos ajudando muito a ter um padrão na rede e de levar conhecimento. Essa noite de hoje foi muito emocionante. É muito bom ser reconhecido o teu trabalho, da gente reconhecido, porque são, como tu disseste, muitos anos plantando o nosso trabalho e hoje a gente, das mãos que semeiam, nós colhemos os frutos do nosso trabalho. Inovadores, inspiradores.
inspiradores, merecedores. Troféu Melhores do Campo Mãos que Semeiam, 7ª edição. Aplausos à capacidade de realizar. 9 de dezembro. Legal, né? O vídeo que bateu bem exatamente com o que a gente estava falando ali, né? Sobre a estratégia, sobre o cliente. Foi bem legal esse vídeo aí. Tá? Tá, pessoal. Agora eu queria uma pergunta assim, tem que ver com a matéria de logística. Ontem foi um dia muito importante para a logística. Vocês sabem por quê? Alguém sabe responder? Por que que ontem, o dia de ontem foi importante para a logística? Alguém sabe? Alguém sabe que dia que foi ontem? Que dia que foi ontem? Dia do motorista? Dia do motorista? Isso, dia do motorista. Muito importante para a logística, né, o motorista aí. Obrigado por quem respondeu aí, ó, valeu. Aí, então, isso aí, o motorista é de suma importância, né? Então, só para a gente, né, tá vendo na parte de logística aí que o motorista é muito importante. Obrigado por quem respondeu aí. Agora vamos dar sequência na nossa aula aí. Pessoal, agora nós vamos passar aqui quais são os 6 principais intermediários em uma estratégia logística. Aqueles que nos ajudam, que ajudam a empresa nessas estratégias logísticas, né? Então, uma estratégia de distribuição e venda de produtos pode se valer de diferentes tipos de intermediários, até que as mercadorias cheguem aos consumidores finais. Adiante, separamos alguns dos principais elementos que podem atuar nessa posição. Confira aí. Primeiro, varejista. A própria forma de atuar como varejista está inclusa nisso, pois esse negócio funciona como intermediário entre a indústria que fabrica os produtos e o cliente final. Nesse caso, a mercadoria é vendida de maneira unitária, diferente do modelo atacadista, né? A gente vai ver para frente ali um modelo atacadista que ele vende em quantidade, o varejista não, ele vende por unidade, né? Então, qual que é a gente até tinha falado sobre isso, acho que em alguma outra ocasião. Qual que são os varejistas? Supermercados, farmácias, concessionárias, livros, pet shops, lojas de roupa, material de construção e decoração. A gente já tinha falado sobre isso, né? Mas como eles estão imbuídos nessa estratégia também, a gente vai estar revendo esses conceitos novamente, tá ok? Atacadista. Aqui os produtos são comercializados em quantidades maiores. Que a gente falou, diferente do varejista, eles são vendidos em quantidades maiores. Você vai lá e compra de caixa fechada. Por exemplo, vai lá comprar arroz. Você compra de pacote fechado, com 20, 30 unidades, feijão também, tudo, e sai mais barato, né? Especialmente para outras empresas que atuam como revendedores ou varejistas. Quanto maior o número de bens adquiridos, maior tende a ser o desconto obtido no valor final de cada item. A gente tem ali os exemplos de atacadistas, é o Açaí, o Macro, Servimed, que é de medicamentos, e PMG. Tá ok? Atacarejo, aí é uma mistura, né, de atacadista com varejista. Acontece por meio de pontos de venda que utilizam uma mistura entre varejo e atacado. Não sei se vocês já foram a algum supermercado desse aí, atacarejo, que tem o Gigante, tem o Fato Max, tem o Jumbo aí. Você vai lá, daí tem um preço lá, se você for pegar unitário é um preço. Se você pegar em grandes quantidades, ele tem um desconto, dá um abatimento lá. Então tem dos dois lá. Tem para varejista, tem o varejista e o atacadista no mesmo local. Dessa maneira, o cliente, então, ele pode comprar produtos de modo unitário ou em grande quantidade. Que ali, ó, é uma mistura entre varejo e atacado, obtendo os bons descontos por isso, né?
você quiser comprar no varejo, até para o varejo ele tem tem um desconto menor do que outros varejistas. Né? Por ele já usar a estrutura de atacadista, né? Uma estrutura de atacadista, para o varejo também ser um pouco mais barato. Né? A gente colocou ali o exemplo, o Gigante Atacadista, que é da mesma empresa do Condor, Mufato Max, que também é do mesmo supermercado Mufato, e o Jumbo, ok? Agora vamos ao nosso próximo aqui, que é o distribuidor. O distribuidor é um intermediário que armazena e comercializa produtos em uma região específica, normalmente se especializando em um tipo de bem. Por exemplo, distribuidor de doce, de livros, de itens de informática, entre outros. Um exemplo ali que eu coloquei é o distribuidor de bebidas. Distribuidor de bebidas mesmo, não essas distribuidoras que a gente vê por aí hoje, que vende bebida, vende comida também, vende até cigarro e outras coisas aí. Não, esse é o distribuidor de bebidas mesmo, aquele que só vende bebidas, né? Aqueles distribuidores de bebidas grandes, que você vai lá, né, para que você tenha uma lanchonete, um mercadinho lá, uma venda, você vai lá comprar esse distribuidor, que é mais em conta do que você comprar, por exemplo, no varejo ou até mesmo no atacadista, tá ok? Agente revendedor ou representante de venda. Esse tipo de intermediário atua representando uma ou mais marcas em uma região. Ele trabalha de maneira independente e pode adquirir produtos da empresa a um melhor preço a fim de revendê-los. Corretores também atuam de modo semelhante a esses revendedores, né? É aquele vendedor que o famoso vendedor de porta em porta, né? Ele tem os produtos lá, uma gama de produtos que ele conseguiu mais barato e ele passa vendendo lá. Ele passa lá com o caminhão ou com o carro, né, próprio, passa vendendo lá. E ele tem vários produtos, né, de diferentes marcas. Ele passa lá para revender. Esse é um agente revendedor, né. Pode vender produto de limpeza, pode vender... tem esse pessoal que eu já falei, vende produto de limpeza e vários outros, vende vassoura, rodo, já tem pessoal que vende isso. Então esses são os agentes revendedores. Franqueado, as franquias, a gente já até falou sobre franquias, né? Esse agente passa a representar a empresa, o franqueador, em determinada região, desenvolvendo sua marca nela. O sistema de franquia ajuda o negócio a se expandir com a ajuda de parceiros locais que adotam uma forma de distribuir o produto e ainda dividem os custos. Ali um exemplo de franqueados que eu trouxe ali, McDonald's, Subway e Burger King. A gente já tinha até falado sobre esses franqueados, né? Eles precisam trabalhar do mesmo modo que a franquia exige que eles trabalhem, né? Então o McDonald's ele trabalha do mesmo jeito em todos os países do mundo. O Subway da mesma forma, o Burger King também. Tá ok? Eles têm um padrão lá. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Não? Então, beleza, pessoal. Vamos dar continuidade então à nossa aula aí. Aqui, pessoal, como que a gente vai fazer uma boa estratégia de distribuição? Como que a gente vai ter como a gente pode, dentro dessa estratégia para a construção do nosso sistema de distribuição, como a gente pode bolar uma boa estratégia para que a gente venha, né, no final lá, correr tudo bem e venha ter o resultado que a gente quer no final, tá ok? Primeiro, a gente tem que conhecer o produto que a gente vai estar trabalhando, né? Então, entender as particularidades do seu produto é algo muito importante para pensar em uma estratégia de distribuição. O primeiro passo é pensar em suas características, se o produto é perecível ou não, a gente até falou sobre isso, se é de massa ou de nicho, se tem alguma necessidade especial quanto à venda ou transporte.
se precisa transportar com caminhão especial ou não, né? Por exemplo, a gente já falou lá, cegonheira para transportar carro, o caminhão refrigerado para transportar produtos perecíveis. Nessa parte aqui também é importante pensar se o produto é facilmente explicável ou não. Se é um produto complexo, você tem que dar um treinamento para os seus vendedores, para eles poderem entender a complexibilidade do produto e repassar isso para os clientes ou não, né? Então, talvez você tenha que pensar em um treinamento para os vendedores ou materiais explicativos, né? Folders, folhetos, que eu preciso enviar junto com os produtos, né? Os manuais aí que a gente tem produtos que tem os manuais ali explicando como deve ser manuseado o produto, né? Você já deve ter comprado algum produto que vem um manual lá para explicando como deve ser o passo a passo para mexer no produto, né? Nesse caso, esse o conhecimento do seu bem, seu produto. Segundo ali, escolher os canais de distribuição adequados para o consumidor saber onde ele vai achar seu produto e como ele pode ter acesso ao que você quer vender, e é muito importante isso, para que a empresa, por outro lado, ela possa entender que o consumidor quer, precisa ou deseja, né? Então, esses canais aí de distribuição, vendas e distribuição, vão estudar isso, né? Sobre o desejo do cliente. Assim, um bom passo para se escolher os canais de distribuição adequados é fazer pesquisas de mercado. A gente já falou sobre essas pesquisas, buscando entender os comportamentos e as necessidades dos clientes. Com isso em mãos, você saberá como colocar os canais de distribuição a seu favor. Você tendo essas informações, você vai saber qual canal vou utilizar. É o canal direto, lembra que a gente falou? Direto, indireto, híbrido. A gente já falou sobre isso, né? Então, nessa parte, sobre a escolha dos canais que a gente tem que estar pautado nesse quesito. Olhe com atenção para os intermediários. Muito importante que você está... Os seus intermediários, né, eles são de suma importância, né? A gente já falou lá dos intermediários, né? Lá atrás, lembra? Então, são pouquíssimas as empresas hoje que realizam exclusivamente vendas diretamente aos consumidores. Assim, é importante olhar para os intermediários que podem fazer seus produtos chegarem até o consumidor. Lembra dos intermediários, né? Varejistas, atacadistas, distribuidores, os agentes revendedores. Então, a gente já falou sobre isso, sobre também os franqueados lá. Importantíssimo a gente estar alinhado para trabalhar junto com eles. Essas estratégias tem que estar pautada nisso também, tá ok? Estar de olho nas novidades. Então, tem que estar de olho nas novidades, né? Como já falamos, o comportamento e a necessidade do consumidor são um ponto muito importante das estratégias de distribuição. E como esses aspectos mudam a toda hora, né? O consumidor, toda hora ele é volátil, né? Ele muda. Então é importante que a sua empresa esteja alinhada para captar as inovações e, ao mesmo tempo, pronta para responder às novas demandas do público, né? Não adianta você ter uma empresa que não trabalha hoje, por exemplo, não trabalha com as redes sociais aí. Ela não tem a marca nas redes sociais, então ela tem que estar alinhada a isso, ela tem que estar, né, que esse público esteja alinhado com eles, né, para que eles não percam esse público que exclusivamente compra ali online, né. Então, quem tem uma boa estratégia de distribuição saberá, por exemplo, manejar o estoque ou trocar os canais de distribuição para responder essas demandas. Desculpa. Eu preciso trocar o meu canal de distribuição. Hoje eu estou vendendo diretamente, mas mais para frente eu preciso vender indireta. Então tem que estar atento a isso, a empresa tem que estar atenta a essas trocas, essas necessidades do mercado. Tem que estar de olho no mercado, de olho nas novidades e naquilo que o cliente quer. Tá ok? Ter uma boa gestão de estoque. A gente vai falar mais para frente, entrar nesse assunto de estoque, mas aqui a gente tem que estar falando agora dessa parte.
Para ter uma boa estratégia de distribuição, é preciso ter um bom estoque. Afinal, não adianta nada ter demanda dos consumidores se o público não consegue achá-lo. O famoso tem, mas acabou. Ah, você vai lá na loja, por exemplo, do mercado, tá com uma promoção lá. Promoção de um produto lá. Aí você chega lá e falou, ah, você tá lá na promoção, mas não tem mais, acabou. É complicado, já aconteceu comigo, acontece várias vezes isso. Chegar no mercado, ah, não tem mais o produto. Pelo Código do Consumidor, a empresa, o varejista ou o atacadista, seja o que for, ele teria que colocar um outro produto da mesma quantidade específica, parecido com aquele, para substituir, mas não é o que acontece. Às vezes você chega lá e não tem mesmo mais o produto. Então, para pensar numa boa gestão de estoque, é importante que você pense bem onde estão os pontos de venda que deseja acessar e como quer que os produtos cheguem até eles. Quem tem uma boa estratégia de distribuição saberá, por exemplo, manejar o estoque ou trocar os canais de distribuição. É que a gente já falou sobre esse conceito aí. Então, a gestão do estoque ela tem que estar alinhada para que não... Aquilo que a gente falou, né? Eu quero tantos... Chegou lá, vai fazer uma compra grande lá, por exemplo, poxa, tá bom teu preço, eu quero comprar tanto. Ah, mas eu não tenho no estoque. Poxa, ele vai comprar de outro. Ele não vai querer, né? Às vezes ele tá com pressa, não é o cliente tem pressa, não. Tá bom, você não tem, eu vou comprar de outro. Então, o estoque tem que estar bem alinhado nisso aí. A gente vai ver mais pra frente, vamos entrar para falar especificamente sobre estoque no próximo semestre, mas aí já é uma pincelada sobre o que a gente vai ver. Tenha uma boa estratégia de entregas, que é o processo de entrega lá na mão do cliente. A gente já falou sobre isso. Por fim, é importante pensar numa estratégia de entregas para a sua rede de distribuição, levando em consideração diferentes aspectos. Entre eles, podemos falar sobre o uso de frota terceirizada, que a gente já viu, ou própria, bem como entender quais são as prioridades de entregas, né? Ou quais são os modais a serem utilizados ali. A gente já falou sobre os modais. No caso de empresas que atuam com entrega diretas ao consumidor, como no e-commerce, é importante pensar ainda na rede de distribuição mais fina. Esse aqui é o caso lá, que a gente já falou do Mercado Livre, Shopee, que eles contratam os motoristas para fazer as entregas, né? Tem que estar mais afinada, que é o produto que precisa chegar na casa do cliente no tempo certo. Aconteceu comigo esses dias, eu comprei um produto pela Shopee, ele atrasou para chegar. Atrasou acho que em 1 ou 2 dias. Por causa de erro do entregador lá. Mas não tem problema, né? Acontece também. Mas essa distribuição tem que estar mais fina quando esse processo é de e-commerce, né? Mas para outras empresas também tem que ter um processo, também tem que ocorrer a entrega para o cliente no prazo que foi estipulado, né? Conforme a gente já tinha falado. Pessoal, aí vamos ter mais uma atividade de fixação aí. Até aqui alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Eu vou voltar aqui no slide. Vocês querem perguntar alguma coisa aí? Tem alguma dúvida aí? Sobre o passado até agora? Pode prosseguir, não tem. Não? Nada? Então vamos ter mais um conteúdo aí de fixação. Agora são 2 questões desse conteúdo. Eu peço para vocês que novamente se sentem em dupla e façam isso aí. Ó lá, atividade 1. Uma fixação sobre a fixação do conceito, do conteúdo. Sobre os 6 principais intermediários em uma estratégia de distribuição. É incorreto afirmar. Eu peguei um só, né? São 6, mas eu peguei só um ali como exemplo. Letra A, varejista. Letra B, o distribuidor. Vocês vão ler ali e vão me marcar qual que é o que está incorreto. Não é o correto, dessa vez é um incorreto. E a 2. Sobre as estratégias de distribuição, cite uma delas e, resumidamente, o seu conceito.
Bom, ali já está até a resposta ali do jeito. Bom, agora já foi. Mas vocês podem usar aquele ali como exemplo. Vocês podem copiar ali. Depois a gente vai vir vou dar uns minutinhos para vocês responderem essa questão aí. A 2 eu já dei até a resposta. Já tá a resposta, mas tudo bem. Pessoal, responderam aí quais são as questões aí que a gente pediu para fazer, hein? Vamos responder junto lá. Vocês já devem até saber, né, quais são, né? Então, ali a 1, sobre os 6 principais intermediários de uma estratégia de distribuição, é incorreto afirmar. É a letra A ou é a letra B? Letra B, professor. Letra B? Então vamos ver lá se é a letra B. É o incorreto, né? O incorreto desculpa, o incorreto é a letra A. A letra B é o correto. A gente pediu o incorreto, né? Desculpa se eu confundi vocês ali. O incorreto é a letra A. Tá? Não, desculpa, pessoal. Eu errei, não. O incorreto é a letra B. Fui eu que errei nessa parte. Desculpa. Realmente vocês estão certos e eu nessa parte ali eu coloquei a questão incorreta é a letra B.
Fui eu que errei ali. Eu coloquei na hora na montagem do slide, eu errei ali. Mas desculpa, peço perdão. Mas realmente vocês estão certos. A que está incorreta é a letra B. A letra A está certa. O varejista é um representante de empresa de determinada região que desenvolve sua marca nela. É a letra B que é incorreta, que é o distribuidor, né, é o intermediário que armazena e comercializa produtos em uma região específica. O distribuidor não é isso, né? Ele não é intermediário, né, que armazena e comercializa produtos em uma região específica, né? E a letra B, a 2 ali sobre as boas estratégias de distribuição, cite uma delas e resumidamente o seu conceito. Eu tinha colocado aqui para ter uma resposta, uma boa estratégia de entregas, né? É importante pensar em uma estratégia de entregas para que a sua rede de distribuição, né? Levando em consideração diferentes aspectos. Então, pessoal, até aqui alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Alguma dúvida, gente? Não. Pessoal, vou passar mais um vídeo para vocês aí. Primeiro a gente vai ver aqui, né? O que vimos na aula de hoje. Estratégias para a construção do sistema de distribuição. Qual a importância dessas estratégias? Principais intermediários dentro das estratégias, como fazer uma boa estratégia de distribuição. Agora eu vou passar mais um vídeo para vocês, é um vídeo bem legal, é bem curto, é bem rapidinho, sobre a distribuição na logística. Daí a gente vai estar encerrando a aula, tá ok? Vamos lá? Mais um vídeo lá. Bom dia, este vídeo tem como tema logística e distribuição. Agora, peço que prestem atenção, isso pode ser importante. Logística de distribuição. Processo de expedição de mercadoria. O processo de expedição logística ou expedição de mercadoria é responsável pela entrega de mercadorias ao consumidor final, o cliente. É responsável por cuidar de toda a parte burocrática e os trâmites legais para a liberação dessa mercadoria. Além disso, é responsável pelas definições de rotas para a entrega desse material. Alguns processos realizados pela expedição de mercadoria: emitir notas fiscais, conferência dos produtos para ver se eles condizem com o pedido do consumidor final, solucionar os trâmites burocráticos, a embalagem dos pedidos, analisar os dados da entrega para envio. Qual a importância da expedição de mercadoria? Esse setor é de extrema importância para a empresa, pois está diretamente ligado à última etapa de interação entre a marca e o cliente em uma determinada compra. Um erro ou algum tipo de problema dessa etapa pode afetar negativamente a satisfação do consumidor final. Os benefícios da expedição de mercadoria eficiente: satisfação do cliente, menor chances de complicações com a fiscalização de mercadorias, melhor controle de estoque e redução de custos. O que é picking? Picking, também chamado de order picking, Nada mais é do que separação dos pedidos dos clientes. É por meio deles que os colaboradores coletam um mix de produtos dentro do estoque e enviam à área de expedição, onde eles serão conferidos e preparados para o transporte. De modo geral, o processo de picking é um dos mais importantes do centro de distribuição, já que se trata de um fator de decisão de compras e, sobretudo, de fidelização do cliente. Desse modo, a separação deve ser cuidadosa, ágil e conforme a solicitação do cliente, para ser um diferencial competitivo da empresa. Como o picking funciona? Existem 4 tipos de picking e cada modalidade funciona de uma forma diferente. Picking discreto. Nessa modalidade, um colaborador inicia e finaliza a separação dos pedidos. A chance de erros é bem pequena, já que somente uma pessoa fica responsável por todo o processo. Porém, por outro lado, o tempo gasto na atividade é maior. Picking por um. Nesse caso, cada colaborador fica responsável pela separação acumuladas e processadas conforme um agendamento prévio. A diferença entre ele e o picking discreto é que, nesse caso, segue-se um calendário com base na necessidade de atender o prazo de acordo com o cliente. Picking por lote. Aqui espera-se o acúmulo de diversos pedidos e o colaborador realiza a separação de todos os itens necessários de uma vez só, ou várias ordens são concluídas ao mesmo tempo. O tipo de trabalhos é chamado de separação por lote. Picking por zona. O armazém é dividido em áreas, que
que são chamadas de zona. Em cada uma delas colocadas em algumas categorias de produtos. Sempre que um pedido chega no estoque, os colaboradores separam os itens necessários de cada zona e a ordem é fechada depois que as coletas forem finalizadas. O que são canais de distribuição? Canais de distribuição são meios usados pelas empresas para realizarem a entrega de seus produtos ou serviços para seus clientes. É por meio de um canal de distribuição que a empresa e indivíduos interligados garantem que a mercadoria chegue ao consumidor corretamente. Existem diferentes formas para que o produto chegue ao cliente. A companhia pode optar por distribuir suas mercadorias para intermediários, podendo ser eles atacadistas, varejistas, distribuidores, dentre outros. Qual a importância do canal de distribuição? A escolha de um bom canal de distribuição é fundamental para que a empresa alcance sucesso e ganhe credibilidade. Isso irá garantir que o produto chegue ao cliente no lugar e na hora certa. Além disso, a forma de distribuição tem impacto no custo do produto. O canal de distribuição pode, portanto, tornar uma empresa mais competitiva ou ser algo que impeça o seu crescimento. Quais são os tipos de canais de distribuição? Existem diversos tipos de canais de distribuição. No entanto, eles se enquadram em basicamente 3 categorias: direto, indireto e híbrido. Direto. A empresa distribui seu produto diretamente para o consumidor final. Um exemplo são as marcas de cosméticos que possuem redes próprias de revendedores que atuam de porta em porta. Indireto. Para fazer com que o seu produto chegue ao consumidor, a empresa utiliza o serviço de intermediários, podendo ser um distribuidor, atacadista, varejista, por exemplo. Híbrido. Um canal de distribuição híbrido é aquele em que a empresa utiliza intermediários, mas assume parte do processo de contato com seus clientes. Ele ocorre, por exemplo, quando a empresa faz a divulgação direta de seus produtos, na internet, por exemplo, mas indica os distribuidores autorizados a fazer a venda física. Canal de distribuição reverso. Em vez de levarem produtos aos clientes, os canais de distribuição reversos fazem o caminho contrário. Devolvem os produtos comercializados ou parte deles ao fabricante. Eles podem ser utilizados, por exemplo, em casos de defeito de fabricação ou para o reaproveitamento de embalagens. Os modais de transporte. O que são? São modos de realizar a locomoção de uma carga, ou seja, os tipos de transporte. Hoje contamos com 5 possibilidades. Modal rodoviário. É um tipo de transporte de carga para longas distâncias, feito por meios terrestres como ruas, rodovias e estradas. Nesse modelo utilizamos carros, ônibus e principalmente caminhões. Modal ferroviário. Transporte realizado sobre as linhas férreas. Trata-se de um transporte muito utilizado para a movimentação de carga de baixo valor agregado, assim como nos transportes de pessoas. Os exemplos mais comuns são trens e metrôs. Modal hidroviário. É aquele em que se utiliza a água para a locomoção do meio de transporte. Pode ser subdividido entre diferentes tipos de acordo com o corpo de água que ele utiliza, sendo eles marítimo, por meio de mares e oceanos, fluvial, por meio de rios, lacustre, por meio de lagos e lagoas. Modal dutoviário. Aquele que o transporte de produtos é realizado por meio de dutos. Sua principal utilização é para o transporte de fluidos derivados do petróleo e sólidos minerais. Modal aeroviário. Feito por aviões e utilizado por empresas que precisam de segurança e agilidade no deslocamento de suas mercadorias. É uma boa opção para o transporte de itens perecíveis ou de alto valor agregado, que precisam ser transportados por longa distância de forma rápida. Muito obrigado pela atenção. E se quiserem dar uma conferida nas pesquisas e referências utilizadas para fazer esse vídeo, vão estar na descrição logo abaixo. Eu espero que tenham gostado e a gente se vê numa próxima. Até mais! E aí, pessoal, esse foi o vídeo, ó. Eu gostei também, estava bem alinhado com o que a gente já falou sobre os canais de distribuições, os intermediários lá, né?
A gente tinha falado nesse conceito. Então, as referências. Pessoal, eu vou pedir para vocês, eu vou deixar postado esses slides, esse material lá no Classroom. E vai ter um exercício lá também de contingência lá. Peço que vocês entrem lá, façam lá. Vou deixar lá para vocês, tá ok? E no mais... Pode colocar o slide, por favor. Tá, muito obrigado, que o Senhor Deus e Pai abençoe a todos e até uma próxima aula. Thank you. Obrigado, meus queridos. Até a próxima.